Fala galera, beleza? Vamos fazer a questão 12 da prova da Escola Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Então olha só, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Uma fonte sonora emitindo som de frequência F move-se em relação ao observador fixo, sabendo-se que o observador percebe uma frequência F sobre 2, é correto afirmar que a fonte se aproxima ou afasta, né, do observador com, aí ele fala sobre a relação da velocidade que ele vai ter, né, em relação do som, ok? Então, olha só, é uma questão que está falando sobre o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, ele fala que uma velocidade relativa entre o emissor de um som e o receptor altera na frequência que você vai ter, né, recebida, né? O receptor ele vai receber uma frequência diferente. E aí, o cálculo dessa frequência é dado por aqui, ó. A frequência linha, né, que é a frequência que o cara vai receber, é a frequência emitida vezes a velocidade do som, né, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, ok? E essa daqui é a forma geral que a gente tem, né, do efeito Doppler, né? E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Bom, se, né, o som ele tem uma frequência maior, é um som mais agudo. Se o som tem uma frequência menor, ele vai ser interpretado como um som mais grave, não é isso? Então, olha só, vamos lembrar o que é, né, o efeito Doppler na prática, né? Então, assim, imagina que você tenha, tá, um emissor, né, da fonte aqui, ó, vamos botar a fonte, e aqui você vai ter um observador. A fonte está mandando som, né? Então está mandando as ondas de som, beleza? Se aqui está o observador e os dois estão parados, né, o som, né, que ele está mandando, que a fonte está mandando, vai chegar no observador todas as frentes de onda no mesmo intervalo de tempo, sempre chegando. Agora, se o observador começar a se aproximar, né, a primeira que demorou um tempo, né, a primeira frente de onda que demorou um tempo para chegar, vai demorar mais tempo do que a segunda, né? Se o cara está se aproximando, ó, cada vez, né, chega mais rápido a próxima frente de onda, né? Então, se está chegando cada vez mais rápido, né, está chegando com uma frequência maior, né, no ouvido do observador. Então, a gente pode pensar dessa forma. Se, né, a frequência está aumentando cada vez mais, quando tem uma aproximação relativa, né, o som ele fica mais agudo. E aí você lembra da ambulância. A ambulância, quando está se aproximando de você, você escuta um som mais agudo, né? Mas quando ela passa por você e passa a se afastar de você, o som vai ser mais grave. Então pensa nisso. Velocidade de aproximação relativa, né, você tende a ter uma frequência maior. Velocidade de afastamento, velocidade relativa de afastamento, você vai ter uma frequência relativa menor. Então, quando a questão fala que o F', né, ele passou a ser de metade da frequência que você tinha, a frequência relativa, né, a frequência que você vai ter, que você vai receber, ela é menor. Então, o som ficou mais grave, ok? Então, você pode falar que, como a questão está falando de um observador fixo, né, a velocidade do observador é zero, tá? Ou seja, a relação que a gente vai ter na variação da frequência é dada apenas pela velocidade da fonte. Então, vamos lá. Se a frequência diminuiu, tem que ter o quê? Uma velocidade relativa de afastamento, né? Então, o que está acontecendo com a fonte? Ela está se afastando, ela se afasta. Então, só pode ser letra C ou letra E. Tudo bem? Legal. Só que aí, presta atenção. Ele agora quer saber qual é a velocidade que você vai ter, tá? Se vai ser metade da velocidade do som ou se vai ser igual à velocidade do som. Então, preste atenção. Quando a velocidade do observador é zero, a gente corta daqui, porque vai ficar mais ou menos zero, não faz diferença. E a da fonte também, se fosse zero a gente poderia cortar, tá? Mas dessa vez vai ficar como? Ó, F', né, igual a F vezes a velocidade do som dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos lá. Eu quero que a frequência relativa seja menor do que a frequência que tinha.
né? Então, eu tenho que multiplicar a frequência por um valor menor do que 1 para diminuir o valor da frequência, não é? Então, aqui, ó, tem que dar um valor menor do que 1. Para isso daqui ser um valor menor do que 1, o denominador tem que ser maior do que o numerador. Então, vai ficar mais a velocidade da fonte. É isso que a gente tem. Só que aí, a questão ainda quer que isso daqui seja igual ao quê? A f sobre 2, não é? E aí, quando a gente for analisar, o que vai acontecer? Você pode cortar a frequência, né? E aí, você vai chegar nessa relação aqui, ó. Você vai ter a velocidade do som dividido pela velocidade do som, né? Mais velocidade da fonte igual a 1 sobre 2. Multiplica cruzado, você vai ter 2 vezes a velocidade do som igual à velocidade da fonte, né? Mais a velocidade do som. Multiplicou cruzado, ó. 2V som igual a 1 vezes V som mais VF, né? Passa a velocidade do som para a esquerda. 2V som menos V som é apenas a velocidade do som. Então, a velocidade da fonte tem que ser o quê? Tem que ser exatamente igual, né, à velocidade da fonte nesse caso. A velocidade da fonte igual à velocidade do som, ok? Então, a resposta vai ser letra E. Né? Ela se afasta com uma velocidade igual à velocidade do som. Beleza?